Roman Reigns, sobretudo, foi um dos faces mais odiados e vaiados da WWE. Isso foi uma das coisas mais criticadas dele na época, porque o Roman Reigns, ele era um face que o público ali no geral hateava muito ele. Ele era extremamente vaiado, principalmente quando a WWE começou ali a dar aquele push pra ele, onde ele recebia tudo ali fácil, ganhava tudo, e muitas vezes com pouquíssimos moves, né? Muitas vezes associava o Roman Reigns com o John Cena, por exemplo, porque a Roman Reigns ter sido ali o top guy pós John Cena, ele seguia muito do modelo ali de John Cena, né? O John Cena, que a galera apelidava ele na época de os 5 moves, o John Cena também tá nessa lista, a gente vai falar daqui a pouco dele, mas o Roman Reigns ele seguia um modelo muito parecido, e para completar, o personagem dele na época era fraco, e o Roman Reigns ele tava de forma errada, né? Tava com o babyface, sendo que o certo pra ele era pra ele ser heel, tanto que atualmente o Roman Reigns como heel, ele tá tendo bem mais sucesso como babyface. Ele tratou a aceitação a mais do público, né? Mas na época ele era muito vaiado, cara. É um hate do Roman Reigns que, pelo amor de Deus, os caras chegaram até a apoiar ali cascas extremamente odiadas, como por exemplo o próprio Seth Rollins, do que apoiar o Roman Reigns, porque o Roman Reigns era hateado de uma forma que você não tinha noção. Já que eu falei de John Cena, vamos falar dele aqui, né, gente? John Cena eu acho que é um perfeito exemplo de um face que era bastante vaiado ali da WWE. O John Cena, ele começou a ser mais ou menos aí, ter essa época aí de vaias, quando a galera percebeu que o John Cena, ele no combate inteiro no geral apanhava, e ele fazia uns 5 moves ali e ganhava o combate, né? Tanto que na época ele foi apelidado de os 5 moves, porque era algo ridículo pra galera na época ter isso daí. Eu provavelmente discordo um pouco, acho que a galera até que exagerava com ele. Se pegar os combates do John Cena ali nos PPVs, eu acho que até tinha um certo esforço dele. Mas no geral ali o John Cena era um cara que a galera vaiava bastante e apelidava ele dessa forma, né? Eu acho que uma das vezes ali que ele foi mais vaiado foi que a gente teve o John Cena contra CM Punk no Money in the Bank, onde além de o John Cena já ter o hate que ele sofria, o John Cena também ele tá enfrentando o CM Punk na cidade do CM Punk, Chicago. Então, para completar, o John Cena foi 100% vaiado naquele combate, tanto que a WWE ali ela até colocava o John Cena ali contra uns heels que eram extremamente vaiados na época, e o heel era apoiado. Como por exemplo, o John Cena contra o Rusev na WrestleMania, onde o John Cena ganhou do Rusev, o americano. Cara, a galera tá a favor do Rusev no combate, tá ligado? A favor do Rusev, pra vocês terem uma ideia. Então, tipo assim, e olha que na época o John Cena até tava melhor, assim, questão de aceitação do público, né? Mas, e hoje, assim, muitas pessoas que vaiavam o John Cena na época, hoje sentem falta dele, né? Mas assim, eu particularmente, como eu falei anteriormente, eu achava uma coisa meio exagerada a galera dar essas altas vaias nele, porque nos PPV no geral eu acho que ela até fazia bons combates. Eu acho que o formato da WWE que permitia, ou melhor, que não permitia, né, que ele realmente mostrasse que ele sabia fazer em ringue, mas era algo exagerado da parte do público, na minha concepção. Mas o John Cena eu acho que é um excelente exemplo. Eu e o Roman Reigns são os principais exemplos aí de faces que foram extremamente vaiados na WWE. Em 2014, o Animal Batista fez seu retorno à WWE. E o Batista que teve ali uma das maiores face turns do tempo dele, como wrestler ativo. O Batista que começou ali riozão, fazendo parte do Evolution, começou ali com um guarda-costas, só que aí naquele ano tinha ganhado o Royal Rumble, fez a face turn, rivalizou com o Triple H pelo cinturão de campeão mundial e venceu na WrestleMania, se tornando um dos babyface de topo da época ali na WWE. E daí a WWE estava muito hypada a trazer Batista de volta, porque os planos dela era fazer com que ele vazasse com o Randy Orton, que era o campeão daquele ano ali, 2014, na WWE, e se tornasse campeão mundial na WrestleMania. Só que, infelizmente para os planos da WWE, eles tinham um outro nome que estava em crescimento na época, e esse nome era o Daniel Bryan. Daniel Bryan, com o seu movimento Yes, 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 ele estava em muito crescimento na época. E Batista mesmo ganhando aquele Royal Rumble ali, o público vaiou ele bastante. O Batista estava sendo vaiado ali bem antes de ele ganhar esse Royal Rumble na realidade. Só que o Roman Reigns na época até foi muito aplaudido. Na época foi apoiado porque sobrou no final ele e o Batista, né? E no final quem ganhou foi o Batista. Mas no Roman Reigns mesmo já sendo meio que hateado na época, o público ele preferiu apoiar ele do que queria que o Batista ganhasse o Royal Rumble. E daí o Batista durante um longo tempo aí ficou sendo vaiado, até que a WWE fez ali a heel turn dele, colocou ele para heel mesmo, já que não tinha o que fazer. E acabaram por
juntar ali o Batista com o Triple H e o Randy Orton, formam o Evolution, para poder ali meio que fazer uma storyline que o Daniel Bryan é prejudicado direto, até levá-lo na WrestleMania e fazer com que o Daniel Bryan ele meio que fosse ali um cara que um underdog, né, para dizer assim, seria um underdog e ele poder crescer até chegar à WrestleMania e ser o cara a vencer ali, né, o cinturão de campeão mundial, que foi o que aconteceu, né, mas originalmente para a WWE o planejamento mesmo era fazer o que o Batista ganhasse o mundial, não o Daniel Bryan. Bom, recentemente estou acompanhando o caso do Logan Paul, que inclusive foi ele que faz pressão para esse vídeo, né, é um babyface que está rivalizando com o Roman Reigns pelo cinturão de campeão universal, né, pelos cinturões, já que não são só um, e a própria WWE deixou isso bem claro. Eles estão aí rivalizando e o Logan Paul tá sendo o cara aí extremamente vaiado, apesar dele ser o babyface da história. Os dois aí que estão marcados se enfrentar no Crown Jewel, mas o Logan Paul tá sendo vaiado, isso porque ele já tá sendo vaiado desde antes, né? Mas eu acho que o principal motivo foi porque ele meio que passou na frente de uma galera ali que poderia ter feito o Roman Reigns, porque o Logan Paul só fez ali um combate, que foi oficialmente como lutador, né? Vamos deixar claro, que foi o combate dele contra o The Miz, venceu e logo depois já teve a title shot pelo cinturão de campeão universal. Mas é até compreensível da parte do Triple H que ele tenha feito isso, né? Porque a Arábia Saudita ali é um dos pontos mais atrativos da WWE de dinheiro. Então o Triple H fez mais pela galera da Arábia Saudita do que em si, porque ele queria em si ver Logan Paul contra o Roman Reigns, né? Mas o Logan Paul, com isso aí, eu acho que trouxe um alto hate pra cima dele, né? Porque é um cara ali que mesmo já sendo conhecido, a galera não curtiu muito não ele passando aí na frente dessa galera pra enfrentar o Roman Reigns. Trazendo aí um caso feminino, a gente tem a Ronda Rousey. A Ronda Rousey, quando ela chegou na WWE ali, tava muito hypado, que a WWE tava ganhando ali muita audiência com ela, o público aí muito a favor dela. Só que as coisas começaram a desandar quando a Ronda Rousey ela se tornou campeã do Raw, né? Que ela venceu a Alexa Bliss, se não me engano foi no SummerSlam que ela venceu ali a Alexa Bliss, mas foi de uma forma ali que a galera não curtiu muito, porque ela basicamente squashou a Alexa Bliss, né? E isso fora que a Ronda Rousey já tava ali meio que over na época, e essa forma aí que ela ganhou da Alexa Bliss a galera não curtiu muito, né? Porque foi ela passando o carro também na campeã e não foi muito apoiado pra galera, né? A galera começou a hatear um pouco aí a Ronda Rousey. Só que aí eu acho que o maior ponto ali de hate em cima dela foi no Survivor Series, onde ela enfrentou a Charlotte. E a Ronda Rousey, ela apoiou da Charlotte no combate, meio que fazendo que ela saísse por baixo, né? Não vou dizer que ela saiu por baixo porque o combate não teve resultado, ele teve uma desqualificação, né? Mas a galera apoiou muito a Charlotte ter feito isso com a Ronda Rousey e ele por cima vaiou muito a Ronda Rousey no final, né? Vamos para a Ronda Rousey no final. Fora que depois disso daí a gente teve aí a heel turn da Ronda Rousey, já que o público não tava mais apoiando ela em nada, em basicamente nada, né? E recentemente a gente teve meio que uma heel turn da Ronda Rousey, porque o público também tava meio que desse jeito com ela. A galera não curtiu muito o jeito que foi ali dela com a Liv Morgan. Eu não vou dizer, não vou cravar que foi isso uma heel turn da Ronda Rousey, porque tá meio bagunçado isso. Uma hora parece que foi uma heel turn da Liv Morgan, outra hora parecia que tinha sido uma heel turn da Ronda Rousey. Mas o que eu tô trazendo aqui nesse vídeo e que realmente tô usando para colocar na nossa lista é esse caso aí que tem no Survivor Series, que causou no futuro a heel turn da Ronda Rousey. Em 2013, Alberto Del Rio vivia sua primeira e até então única fase de babyface na WWE. Ele tinha ganhado ali o cinturão de campeão peso pesado ao derrotar Big Show. E Alberto Del Rio, depois de um certo tempo como campeão peso pesado, ele começou ali a ter umas defesas, só que pós WrestleMania, onde ele defendeu ali o cinturão de campeão peso pesado contra Jack Swagger, ele teve ali um outro combate com o Jack Swagger, só que ele acabou sofrendo um cash-in do Mr. Money Bank da época, que era o Shuff Duff Ziggler. E daí o Ziggler ganhou ali o cinturão de campeão peso pesado, esse daí que foi uns cash-ins aí mais aclamados da história e consideramos hoje como um dos melhores cash-ins, até porque foi muito bom esse cash-in do Duff Ziggler. E daí o Duff Ziggler como campeão peso pesado, ele não teve um reinado muito longo, porque primeiramente o Duff Ziggler acabou lesionando, então ele não ficou muito tempo segurando o título.
E mais adiante, quando ele voltou de lesão, ele perdeu o cinturão para o Alberto Del Rio no Payback. E foi inclusive aí que o Alberto Del Rio começou a ser extremamente vaiado, porque a galera já não tinha ali aquela boa fama do Del Rio ali nos backstage, né, que ele tratava a galera, e não só backstage, também fora do wrestling, aquela má fama dele que todos já conhecem. E também o Alberto Del Rio, ele é um cara que muitos dizem que é superestimado na WWE, que ele não era essas coisas e que a WWE dava aquele push pra ele. Então, claramente a galera não queria ver ele como campeão mundial. Só que a WWE foi lá e deu estouro pra ele, e acabou que o Del Rio acabou virando um Rio mais adiante, depois do Tavares que sofreu. E ironicamente o Dolph Ziggler acabou indo para Babyface. Tanto que essa rivalidade dos dois até apareceu ali no meu vídeo de Double Turns, porque o Dolph Ziggler, que era Rio, virou Face, e o Del Rio, que era Face, virou Rio. Então foi um caso bem interessante isso. Na WrestleMania 37, que ocorreu no ano passado, a gente teve como, eu não sei se como hosts, mas como caras ali que promoviam os eventos, o Titus O'Neil e o Hulk Hogan. E o Hulk Hogan, principalmente, foi o cara ali que foi extremamente vaiado ali nessa WrestleMania. Eu não sei se por conta da fama que o Hulk Hogan tinha, de ser um cara arrogante ali fora dos rings, ou de que a galera tá enjoada dele. Não sei se foi por causa disso, mas o Hulk Hogan ali foi um cara que foi extremamente vaiado nessa WrestleMania aí, né? Eu não sei se vocês sabem que os casos que o Hulk Hogan teve, dele 2015 na WWE, ele ser demitido por conta daqueles áudios dele racistas que vazaram, né? Então assim, foi um cara ali que, apesar do personagem dele na WWE em específico ter sido na maior parte ali um babyface, mas ele especificamente agora foi extremamente vaiado, estando aí, eu acho, como host dessa WrestleMania. Trazendo aí um outro caso feminino, que eu acho que é fato pra galera, a gente tem a Charlotte Flair. A Charlotte Flair, acho que não podia ficar fora dessa lista, porque assim, apesar de já fazer um tempo que a Charlotte não é babyface na WWE, mas é um nome ali que, nos últimos tempos dela como babyface, ela recebeu altas vaias, né? Eu acho que nem preciso dizer que foi por motivos muito parecidos, inclusive com do John Cena e do Roman Reigns, que na parte ali feminina a Charlotte tem um alto push, né? Apesar de que assim, eu discordo um pouco que a galera exagera em relação a Charlotte. Já falei aqui no canal que assim, tudo bem você dizer que o push da Charlotte é exagerado, realmente ele é, mas a Charlotte ela entrega, cara, você não pode negar isso. A galera deixa de falar aí que a Charlotte entrega. Em ringue ela entrega muito, não só questão de ringue também, mas o personagem dela entrega muito em promos. Então assim, a galera não reconhece isso, mas tudo bem, mas é assim, é algo que eu reconheço. A Charlotte realmente é um nome que é forçado, e até entendo um pouco do hate em cima dela, mas eu acho que isso que dá mais força ainda pro personagem dela ser heel, nunca ser um face, né? Mas se analisarem bem, nas últimas vezes que a Charlotte teve com o babyface, ela acabou sendo vaiada na WWE. Para fechar a lista, eu vou trazer o caso da tag Swerve in Your Glory. Essa tag aí que é a tag do Keith Lee e do Isaiah Strickland, né? Gente, essa tag aí era uma tag que foi formada ali pela All Elite e tá tão um certo sucesso ali quando eles ganharam o título de tags, né? Até quando eles ganharam o título de tags, eles estavam tendo um certo sucesso porque era uma tag ali que, apesar de que eu acho que em questão de química eles não tinham muita coisa, mas eram caras ali que eles ofereciam muito bem a sua parte de ringue, né? E aconteceu que quando eles começaram a rivalizar com a The Acclaimed, que era uma tag que na época já estava com alta mídia, eles começaram a ser meio tratados como os rios da história, né? A parte que eu acho que é nada a ver isso. Você pode não gostar ali de uma tag e preferir outra, mas eu acho que é meio errado o público transformar os caras em rio só porque os caras não são os favoritos deles, né? Mas enfim, a gente teve aí essas duas tags rivalizando e a The Acclaimed foi colocada como a favorita. E como se não bastasse, eles se enfrentaram na primeira vez ali eu acho na cidade natal de um dos caras da The Acclaimed, se não me falha a memória. E o público sempre precisa a favor deles e vai extremamente o Swerve in Your Glory, né? E também, tanto que isso resultou em mais adiante eles se perdendo ali o título de duplas para The Acclaimed, que são os campeões de duplas da Elite até então, pelo menos dia que esse vídeo está saindo, né? E após o fim da reinado de tags do Swerve in Your Glory, o Isaiah, que é um dos dessa tag, ele acabou fazendo uma heel turn, né? Agindo como um heel e tá como um heel até então, até onde sei na Elite. Eu não sei do Keith Lee, eu acho que eu não sei se ele tá lesionado, Keith Lee,
Mas é dois caras ali que eles acabaram por fazer essa heel turn porque o público não tinha eles como os favoritos, podemos dizer assim.